Então, mudança no comando técnico do Cruzeiro. Tite vai embora, assim como sua comissão técnica. E agora, Wesley Carvalho, nesse primeiro momento, comandando aí o Cruzeiro, até que a gente ache um novo treinador. Temos novidades a respeito, Samuca? Então, Caramujo, as últimas horas aí, a diretoria do Cruzeiro intensificou os contatos, né, em busca desse substituto. Hoje são 2 nomes. Teve uma conversa realmente com o Felipe Luiz. Pelo que eu busquei de informação, existe um certo receio, né, de ser um técnico que ganhou tudo no Flamengo, mas tinha um ambiente totalmente favorável no Flamengo, né? E é jovem ainda, mas é um nome que agrada. Agora, o Cruzeiro tem um alvo que já era o plano A quando saiu o Leonardo Jardim, e aí muita gente já falou sobre, né, o Arthur Jorge, o nosso colega o Emerson Pansieri, o pessoal do Deus Medível lá, o Genta, o Pouque, o Everton Guimarães. O que eu tenho de informação sobre o Arthur Jorge? Primeiro, quando o Cruzeiro procurou, o cenário era totalmente diferente no final do ano. Ele está ainda, né, lá no Al Rayyan, realmente tem uma multa contratual. Eu só não consegui a exatidão deste valor. Eu já ouvi tanto valor aí dessa multa, que vai de 4 até 6 milhões de euros ou de dólar. Algumas informações aí são desencontradas, mas o fato naquele momento, o Arthur Jorge, inclusive, ele enviou uma mensagem, ele fez contato com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, de uma maneira geral, assim, agradecendo a oportunidade, né, de ter sido lembrado para um projeto do Cruzeiro. Disse que naquele momento não era possível, mas deixou portas abertas para um futuro. Eu acho que ele não esperava, né, ou ninguém esperava que o futuro fosse ser... a gente estava em dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois, né, o contato é refeito. Hoje o que existe o Cruzeiro sabe as condições para ter o Arthur Jorge, a multa existe ainda. O que eu tenho de informação é que o cenário hoje é mais favorável para uma negociação. Ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, e o Cruzeiro vai precisar trabalhar e trabalha para que as coisas caminhem de forma positiva. Não é uma negociação simples, né? Porque quando você tem uma multa no campeonato, eu não sei, tem 2 Copas lá que ele está, acho que ou semifinal ou quartas de final, o time está bem nas Copas. Na Liga mesmo, tá... Quarto. Tá uma colocação boa, mas acho que a distância de ponto para... 10 pontos para o líder. É uma distância considerável, vem de derrota aí. Tem esse cenário também da guerra, que é um fator que podemos levar em consideração. Então, não sei se vai ser assim, toda a ficha do Cruzeiro para cima do Arthur Jorge. Na minha opinião, deveria ser. E se o Cruzeiro partir mesmo para uma negociação firme, também não acho que vai ser assim. Hoje já define, seria uma surpresa muito grande. Vai ter que trabalhar muito, tentar aí uma negociação para, se for o caso da multa, de reduzir valores. E repito, o cenário hoje, em relação a dezembro, é muito mais favorável para o Cruzeiro do que naquela época. E o Arthur Jorge, repito, ele pensa em voltar ao futebol brasileiro. Muitos clubes procuraram, mas ele não animou tanto assim com os projetos, né? Com o que o Cruzeiro pode oferecer, talvez aí consiga convencer o treinador nesta volta, e aí vai ser o desafio para negociar essa questão da multa. Ou então, fazer um cálculo ali, sapeca esse negócio aí, porque é aquilo, Caramujo, eu acho que não pode errar. O Arthur Jorge é um nome que os trabalhos, né, falam por ele, né? Sempre bons trabalhos. O que ele fez no Botafogo foi absurdo. Tinha um bom elenco, mas a recuperação que ele faz no Botafogo ali, ele chegou em abril do ano de 2024, né? Assumiu 3 de abril. Pois é.
Então, vamos acompanhar, véio. Mas de fato, as conversas se iniciaram, estão em andamento, e aí temos que acompanhar o desfecho disso. Mas o Cruzeiro fala com o entorno do Arthur Jorge, e aí vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias. E já dando uma opinião aqui, se definir mesmo que vai ser o Arthur Jorge, eu acho melhor deixar o Wesley Carvalho aí, porque na pressa você faz coisa que às vezes não tem como recuperar, né? Então, aí a gente pode falar, hoje acho que tem 2 nomes, né? Arthur Jorge e Felipe Luiz, estilos diferentes, carreiras aí diferentes, aí é o Cruzeiro que tem que pensar no que é melhor, né? Temos aí uma artezinha com o aproveitamento, né? Qual foi o desempenho do Tite no Cruzeiro, olha lá. No geral, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O time marcou 25 gols, sofreu 22, saldo de 3. Aí você vai ver o detalhe das competições, né? No Brasileirão foram 6 jogos, 0 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 14 sofridos, esse desempenho vergonhoso. E no Campeonato Mineiro, aí sim o Cruzeiro foi decente, né? 11 jogos, 8 vitórias, não empatou nenhuma, perdeu 3, 18 gols marcados e 8 gols sofridos. A única vitória do Cruzeiro perante a um time de Série A foi a final do Campeonato Mineiro, que é um jogo que ficou eternizado pela briga, mas foi um jogo horroroso também, né? A gente ganhou ali com uma boa trama, e para mim é muito claro que aquela vitória foi na questão dos jogadores, a tabela do Gerson com o Matheus Pereira, o cruzamento e o gol do Caio Jorge, porque coletivamente o trabalho do Cruzeiro muito pobre. E a gente tem uma outra arte para entrar daqui a pouco, que é sobre os treinadores que ficaram menos tempo à frente do Cruzeiro. O Tite entra nesse hall aí, tá, dos treinadores que não conseguiram se firmar por muito tempo aqui. Aí, ó, temos o Rogério Ceni, de 2019, aí, 8 jogos, e o Carpegiani, de 2001, também 8 jogos, treinadores que ficaram muito pouco tempo. Zé Ricardo, em 2023, teve gente pedindo ele aqui, hein? 10 jogos na frente. Era ironia, era brincadeira. Emerson Ávila, ó, 2007, 9, 10 e 11. Aí 11 jogos foi o máximo que ele fez ali, né? Considerando toda essa passagem. Anderson Moreira, aquele que prometeu um time intragável. Entregou. Entregou o intragável pra gente, infelizmente, né? O Ivo Wortmann, também de 2001, 12 jogos apenas. Que temporada em Cruzeiro. Carpegiani e Ivo Wortmann no mesmo ano. Mozart Santos, em 2011, durou 13 jogos. Emerson Leão, em 2004, 13 jogos também. O Cruzeiro fez uma troca com o Santos, né? Leão e Luxemburgo trocaram de lado. Eu acho que ficou claro quem se deu melhor nessa Quem aí. será que o se Santos deu melhor? foi campeão brasileiro em 2004 e o Cruzeiro brigou embaixo. Nicolau Camon, 2024, 14 jogos. Abel Braga, em 2019, esse trabalho horroroso que nos levou para a Série B. David Ola, em 2016, foram 15 jogos. Ele teve uma boa sequência no Mineiro ali, mas na hora que chegou no pra valer, ganhava de ninguém. Joel Santana, Papai Joel, 2011, 15 jogos também. E Ney Franco, 15 jogos aí nas passagens como interino, né? 2002, 2004 e 2020. 2020 ele voltou como treinador principal. Todo mundo falou não, e o Cruzeiro falou sim, e obviamente deu errado. A gente tava à beira do caos, cara. À beira do caos, numa piração total, Samuca. O Adenor aí, ó, entra nessa seleta e triste lista, 17 jogos, assim como o Paulo Bampo, que trabalhou aqui no Cruzeiro em 2016. O Diniz teve 18 jogos no Cruzeiro, misericórdia. Muito mais do que merecia. Parecia muito mais, inclusive, né? Você olha, 18, só 18? Parecia uns 50. E o Felipe Conceição, o Tiger, em 2021, comandou 19 jogos pelo Cruzeiro. Pelo menos ganhou do Atlético, aquele clássico eterno. Obrigado por isso, Ayrton. Assim, o Tite, desses aí, a gente olha aí e fala, pô, seguramente o treinador com mais currículo, né? Você tem um Emerson Leão campeão brasileiro, você tem um Abel Braga campeão, o Rogério Ceni também ganhou o Brasileirão, o próprio Carpegiani lá atrás, mas não encaixou, né, Samuca? Em nenhum momento o trabalho do Tite convenceu aqui no Cruzeiro. Não. Muita gente achou que a gente tava torcendo contra, né, Caramujo? Hoje, acho aí que o torcedor... A gente erra demais, né? Nós aqui, torcida de uma maneira geral, né? Mas nessa aí, acho que todo mundo viu, né? Eu tava até vendo hoje um vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues que o Tite já chegou demitido praticamente, né? E
Acho que a torcida tentou, né? Tá ali naquele momento, teve a goleada sobre o Uberlândia, né? Todo mundo se lembra, o estádio estava cheio. Um grande público contra o Democrata, com o time reserva, né? Numa quinta-feira braba, 18 horas. Mas o campo foi dando os sinais, né? Pra gente esses sinais estavam claros. Internamente tentaram fazer dar certo, mas tudo foi em vão, né? E o Tite teve toda a condição de desenvolver o trabalho dele, trouxe o principal jogador aí, a contratação da história do Cruzeiro, mais cara, e ele sapecou ele numa ponta esquerda aí que eu vou te contar, velho. Claro que o Vasco ontem tava com um a menos, né? Mas veja o Gerson jogando no meio campo. Pô, outra coisa. É outra história, velho. Aí tem coisa que não dá pra gente entender, não, velho. É isso, e realmente assim, essa questão de insistir até o último jogo com o Gerson de ponta e o crescimento do Vasco no jogo, o Pedro abordou isso aqui, foi no momento que o Vasco começou a atacar as costas do Gerson, fazendo a dobra ali pra cima do Kaique, assim, né? como o Flamengo fez no Maracanã. Exatamente, então assim, é muito nítido que ali não é o setor dele, gente, tá? Ele pode tentar, eventualmente, ter um jogo ou outro que você pode escalar ele ali, mas não é a posição, né? Tipo, e o Tite, ele esteve convicto que o lugar do Gerson era a ponta esquerda. Eu até fiz o texto para Central sobre isso, a partir de um jogo que a gente ganhou do Pouso Alegre, cara. A gente ganhou do Pouso Alegre e ele falou, achei o time. Amigo, dá o RT primeiro, né? Teve o RT, mas acho que foi contra o Pouso Alegre que a gente que jogou ele ganhou bem. o RT Pouso Alegre, e aí ele, igual o cara me falou, ele tem um sentimento de achei o time. E aí ele manteve até o último dia. Tipo, não é errado o cara aí. Não, eu tenho essa convicção aqui, mas o campo tava mostrando que não tava legal, cara. Sabe, o time que você monta contra o Pouso Alegre não é o time que você monta contra o Vasco. Não. O Vasco vai ter muito mais possibilidade. O Pouso Alegre não chutava. E assim, o Caramujo, ontem ficou muito claro. Não vou nem pegar esse recorte que o Samuca pegou aí do Gerson como meio ali no momento onde o Cauã Barros é expulso. Mas na primeira etapa o Cruzeiro tem um momento legal ali, quando o Gerson tem muita liberdade para sair da ponta esquerda e ele começa a ir lá para o outro lado para ficar perto do Matheus Pereira, né? Os dois se procurando o tempo inteiro. Foi assim no Clássico, a única jogada boa do Cruzeiro sai justamente quando o Gerson e Matheus Pereira estão próximos. No jogo, acho que até no Clássico o Cruzeiro perdeu aquela jogada do Arroio, né? Que o Arroio perde o gol debaixo ali da trave. Mais uma vez, o Gerson com liberdade. Então, assim, existe, eu acho que existia no trabalho do Tite uma situação que me incomodava muito. Ele prendia o Gerson na ponta e deixava o Matheus Pereira, não tô falando que o Matheus Pereira não tem que ter liberdade, tá? Mas deixava o Matheus Pereira ficar vindo para buscar a bola. Quando seria mais interessante o Gerson jogar de meia, com liberdade, para ir para os lados, mas também para encontrar com o Matheus Pereira, e o Matheus ficar lá mais próximo da área. Claro que em um momento ou outro a gente ia ver o Matheus Pereira fazendo esse movimento de sair do bloco, ele faz muito isso, e até ele tem qualidade. Ontem, quando ele saiu do bloco, ele achou o Kaique às costas do Paulo Henrique e o Cruzeiro marcou o gol. Mas o Gerson, ele tem que ter liberdade para poder se aproximar do Matheus Pereira. São os dois jogadores mais criativos do Cruzeiro. A partir do momento que você pega o Gerson, coloca ele na ponta, coloca ele para ficar na maioria das vezes recebendo essa bola de costa, você está subaproveitando um jogador. E aí, para mim, foi um outro erro da diretoria. Pô, eu fiz um baita investimento, um investimento de 30 milhões. Para você subaproveitar o meu maior investimento, isso não pode acontecer. Não estou falando que a diretoria tem que palpitar na escalação, mas é chamar e falar, amigo, o que está acontecendo? Que eu estou vendo um jogador que, assim, eu quebrei a ficha nele e você está subaproveitando. Você gastou 27 milhões de euros para trazer um novo Wanderson. Sim. Sem o ponto de que o Wanderson dava um suporte defensivo. O Gerson dá um suporte defensivo como meia, como volante, é diferente. Tanto que ele fecha sempre por dentro, né? Sim, e é outro ponto. O Gerson tá lá como ponto esquerda, mas todas as vezes que ele vai defender, ele tá fechando por dentro. E o Kaique no 2-1. O Kaique lida bem? Lida, porque ele é um bom defensor. Eu até acho que pro nível futebol brasileiro, hoje, o Kaique é um defensor de elite. No futebol brasileiro, ele é um defensor de elite. Agora, se você deixa esse cara toda hora no 2-1, aí não tem defensor que sustenta. E o Kaique tá ficando morto nos jogos, tá? Na hora que dá a reta final ali. E o Gerson fica com uma imagem ruim, de que é um cara que não defende, de que é um cara que não se entrega.
Então você está prejudicando várias peças. O Tite subaproveitou, é o que eu volto lá no superchat do Gullit. Eu concordo com ele. O Cruzeiro precisa de fazer movimentações na janela. Mas um bom treinador, ele consegue fazer esse time do Cruzeiro render pelo menos para não passar a situação que a gente está passando agora, de ficar fazendo conta para sair da zona de rebaixamento. O desaparecimento do Arroio desse time não se justifica. Assim, se o Gerson tivesse entregando algo espetacular ali na ponta / meia esquerda, ok, mas não estava. Acho que a gente já há algum tempo fala, né, dessa questão da disputa por posição ali no meio-campo, com o Lucas Silva, por exemplo, e agora sem o Lucas Romero, né? Sim. Ainda ganha mais uma possibilidade de tê-lo por ali, de testar isso. E o desaparecimento completo do Arroio é, assim, algo inacreditável. O campo não justifica. Eu sei que o Arroio é um jogador que precisa evoluir em tomadas de decisão, em gesto técnico, mas sabe como ele vai evoluir, Caramujo? Jogando. Tendo minutos. É um jogador super talentoso que acabou de fazer 20 anos, gente. Ele precisa jogar. Confiança, ritmo de jogo, você pega jogando. E ele vai errar, é óbvio. Mas ele vai acertar também. Nós já vimos isso na temporada passada e, pra mim, o Tite, de certa forma, sabotou o seu trabalho quando tirou o poder de fogo desse time, que já era um parto para fazer um gol. E quando ele tira o Arroio, que era o único atacante para além do Caio Jorge, ficou um time estéril. Inclusive é de certa forma poético e um castigo, né, para o Tite ter colocado os jogadores titulares tanto tempo no Campeonato Mineiro, em jogos que não deveria ter utilizado, e aí na semana que custa o cargo dele efetivamente, que ele é mandado embora, ele não tem Romero, ele perde Cássio, ele perde Caio Jorge, ele perde o Bruno Rodrigues, que era uma peça útil ali. Cobrou o preço, né, gente? Então, assim, ganhou o Mineiro, legal. Qual que foi o custo? O custo para ganhar o Mineiro foi esse. Ter um elenco mal fisicamente, vários jogadores desgastados. E estamos dessa forma. Cruzeiro, 3-3 com o Vasco e ainda segue sem vencer no Brasileiro. Cruzeiro saiu na frente logo aos 7 minutos. Filme se repetindo, né? Vai bem no primeiro tempo, depois desanda. Cruzeiro, primeiro tempo, 7 minutos, gol do Christian de cabeça. Na etapa final, reação do Vasco. Cauã Barros 2 vezes e com menos de 10 minutos virou o jogo. O Cauã Barros, ex-América, fez 2 gols, mas foi muito rápido de herói a vilão. Logo depois de marcar o gol, ele acabou sendo expulso, deu uma solada na panturrilha do Matheus Pereira. O VAR foi acionado e o volante vascaíno foi expulso. Aí o Cruzeiro reagiu, empatou aos 24 minutos. Cobrança de escanteio, Chico da Costa cabeceou, bola desviou em Neiser Villarreal e morreu nas redes do Vasco. O gol foi confirmado para o atacante Neiser Villarreal. Aos 40 minutos, o Vasco, com 1 a menos, chegou ao terceiro gol com o atacante Brenner chutando de fora da área. O árbitro do jogo deu 10 minutos de acréscimo, que deixou a diretoria do Vasco revoltada. Cruzeiro não tem nada com isso, aproveitou e empatou. Aos 49, Japa escorou o cruzamento, dando números finais ao jogo. Placar final 3-3. O empate não foi suficiente para manter o técnico Tite no cargo. Em 17 partidas disputadas, o Cruzeiro só tem 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. E principalmente, né, a campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Ele ganhou também o estadual, o Campeonato Mineiro, mas não foi o suficiente. Tite não é mais técnico do Cruzeiro. O empate, mas não foi o suficiente. Torcida na bronca ao final do jogo, com muitos protestos em relação ao Tite. Ô Piquitito, quero te ouvir sobre o jogo, né? Incrível a moleza do Cruzeiro no segundo tempo. Como é fácil fazer gols no time do Cruzeiro. O que você viu desse empate ontem no Mineirão, hein, Piquitito? Um primeiro tempo, como a gente sempre fala, pode pegar meus comentários. De todos os jogos a gente acompanha. Primeiro tempo, o time foi bem em todos os jogos. Vem a segunda etapa, esse era o meu medo, eu comentei, inclusive, com a Ale Oliveira e com o Fabrício Guerreiro. Eu temia pelo segundo tempo. E olha que o meu temor, em 8 minutos eu já descobri. Eu estava correto. Em 8 minutos o Cauã Barros fez 2 gols e virou. Mas em seguida, daí 4 minutos, o Cauã é expulso. Com 10, com 1 a menos, falei, o Cruzeiro vai que vai. Conseguiu o empate. Mas assim mesmo, o Vasco com 1 a menos, conseguiu encaixar 2 contra-ataques. Em um deles, o Brenner fez o terceiro gol, já caminhando para 40 minutos. Aí o Luiz deu 10 de acréscimo, o Torizinho. E o Cruzeiro, o Tite faz algumas alterações, e aí coloca a cria, coloca o cria da casa, os crias, o Cauã, e daí sai o gol, né? O lateral recebe, Cauã Moraes recebe pela direita, cruza na grande área, na pequena área, né? E o Japa aparece na segunda trave para fazer o empate.
O Japa foi a boa notícia do jogo de ontem, se é que teve algo de bom. O Japa, né, reaparecendo, marcando gol, legal pro garoto da base do Cruzeiro. Já, vamos trazer informação de momento, hein? A informação de momento de quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro, quais são as negociações em andamento. Ale Oliveira, comentarista Itatiaia, vamos falar do Tite daqui a pouquinho, vamos falar do próximo treinador daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho primeiro do jogo, né? O Cruzeiro pra tomar gol, o Cruzeiro pra sumir no segundo tempo, Ale Oliveira. Um jogo muito louco, né, cara? Um jogo muito maluco. E, de novo, né? Não foi a primeira vez que isso aconteceu. O Cruzeiro fazia um bom primeiro tempo, né? Conseguiu, mesmo com os desfalques importantes, né? E foram alguns, né? Desde o goleiro Cássio, não só pela parte técnica, mas pela liderança. O Romero, que é o cara que mais marca nesse time, e o Caio Jorge, que é o grande artilheiro. O Cruzeiro conseguiu imprimir um bom volume de jogo, faz o gol logo aos 7 minutos, com uma boa movimentação do meio-campo. Acho até que o Gerson estava se mexendo muito mais nesse primeiro período. Mas ainda no fim do primeiro tempo, o Vasco sentiu, acho que um cansaço do Cruzeiro e começou a pressionar e voltou pressionando no segundo tempo e consegue a virada rapidamente com o personagem, né, o Barros, o seu Barros, né, que era do Coelhão, que é bom jogador, né? Muito bom. Mas ele é muito precipitado, ansioso, né? Ele faz da idade, né, Lê? É normal, né? Mas ele faz 2 gols, depois é expulso e o Cruzeiro vem pra cima, mas depois ainda toma o 3º gol, consegue com a molecada. Você falou do Japa, né, que há algum tempo vem pedindo passagem, ele se machucou, é verdade, né? Mas é sempre um cara regular. O Cauã Moraes, que entrou também, que fez o cruzamento. A molecada deu uma salvada ali no Cruzeiro. Mas a verdade é que é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, segunda pior campanha, né, do Campeonato Brasileiro de 2026. E aí, qualquer treinador é assim, não é, o Tite não é uma exclusividade. O treinador, ele compra tempo com resultado. Por mais que há uma semana atrás, né, no domingo passado, no próprio Mineirão, os dirigentes do Cruzeiro tenham feito juras de amor ao treinador, falando que não, tá vendo? Isso é coisa de, não sei se é influenciador, que ele falou, influenciador, isso é coisa de... Não, aqui a gente sempre confiou no Tite, a gente adora o Tite é maravilhoso, o Tite é isso. Mas, como o próprio Pedrinho resumiu no meio da semana, no futebol não tem verdade que dura 24 horas e nem as dele, né? O Tite não resistiu, não tinha o que fazer. A verdade é essa, o Thiagão, não tem o que fazer, porque o time não vai. O time não vai. Acho que muito também passa pela parte física, porque o Cruzeiro priorizou o Campeonato Mineiro, então o Tite teve que esticar a corda desse time titular aí, e a consequência, né, o prejuízo, ele vem ou em forma de desgaste, ou em forma de lesão, ou nos 2 casos, né? E a parte técnica também, além da parte do Tite, que é a tática, né? A parte técnica, muito jogador, mas muito jogador, o Thiagão, jogando menos do que a gente viu ele jogar no ano passado. Pra falar 3 exceções aí pra você, o Cássio continua bem, ele foi bem o ano passado, tava bem esse ano até se machucar. O Lucas Romero, pra mim, continua bem, e o Caio Jorge continua bem, embora lesionado nessas 2 últimas partidas. Mas o restante, acho que todo mundo jogou mais em 25 do que tem jogado em 26. Mas não tinha como segurar o Tite, né? Ficou insustentável. Aliás, sobre o elenco, o Cássio só volta no ano que vem. Mateusão não deu conta do recado não, hein? O Matheus Cunha, que é um goleiro que tem uma base importante, né? Foi revelado pelo São Paulo, depois passou ainda pela base do Flamengo e tal, e tem um potencial. Pra mim, ele é melhor reserva do que as opções que o Cruzeiro tinha no ano passado. Ele tá sem jogar como titular desde maio do ano passado. Então, evidentemente, tá sem ritmo. A primeira impressão não foi boa, Thiagão, não foi boa. Cruzeiro, e quem vai ser o técnico em Cruzeiro já tem um alvo, Cruzeiro já tem um nome na mira, já vamos trazer informações aqui no Rádio Esportes. O João Vitor Xavier, também do nosso time de analista aqui no Rádio Esportes para falar do momento do Cruzeiro. Já informação de que a busca do Cruzeiro, como o Pansieri já trazia desde ontem após o jogo, é o português Arthur Jorge na mira. Ô João, impressionante a facilidade do Cruzeiro ontem em tomar gols. Impressiona como o Cruzeiro no segundo tempo desmorona em quase todos os jogos e chegou ao fim da linha. A era Tite. Ô, Thiago, acho que tem muita coisa a ser analisada nessa questão do Tite com o Cruzeiro. Primeiro, o Tite pagou um preço muito alto por ser um substituto de um técnico que era quase uma unanimidade. E aí, Thiago, quando não tem o clima, quando não tem a ligação, arquibancada, campo, fica tudo muito mais difícil e essa ligação nunca aconteceu. Eu não vou ser que oportunista de jogar pedra na diretoria do Cruzeiro, porque quando o Tite veio, eu não fui contra. Eu achava que o Cruzeiro ali estava buscando um técnico com passagem por seleção brasileira, por Copa do Mundo, com grandes trabalhos e que poderia dar certo. Não deu certo. Então acho que o Cruzeiro fez certo ao demitir o Tite. O Cruzeiro tentou um técnico de ponta. Esse técnico não deu certo, até porque não houve uma sinergia entre Tite e arquibancada. O torcedor do Cruzeiro nunca aceitou o Tite.
E aí, meu amigo, quando a coisa desanda desse jeito, não tem outro caminho, tem que trocar e buscar uma outra solução. Certo é que aquela que sempre foi a virtude dos times do Tite, uma defesa bem formada, uma defesa que funciona, no Cruzeiro não aconteceu. E não acontecendo, o resultado também não veio. O Cruzeiro está muito mal no Campeonato Brasileiro, é um início de Campeonato Brasileiro desastroso para o Cruzeiro, muito longe do que o Cruzeiro esperava, do que o torcedor do Cruzeiro esperava. E esse resultado é fruto de um trabalho que não deu certo. É inegável que o trabalho do Tite não deu certo. Tanto não deu certo que a diretoria do Cruzeiro resolve mudar uma semana depois de ganhar um campeonato estadual. Acho que a diretoria do Cruzeiro tinha que fazer o que fez mesmo semana passada, tentar fortalecer o Tite, tentar dar uma moral pro Tite, mas quando o resultado não vem naquilo que importa de verdade, que é o Campeonato Brasileiro, também acho que fizeram o correto ao mudar o treinador. Buscar agora um novo nome, alguém que possa resolver. E entendo que o Arthur Jorge pode ser uma boa solução, fez um grande trabalho na equipe do Botafogo, conquistou títulos importantes. Mas acho, Thiago, que o Cruzeiro precisa tirar um ensinamento desse processo. Não é possível terceirizar o departamento de futebol. No ano passado, o Cruzeiro entregou a chave do departamento de futebol para o Leonardo Jardim. E tentou fazer isso esse ano novamente com o Tite. Se tentar fazer com outro técnico, a tendência é que mais uma vez a coisa não funcione bem. Cruzeiro precisa de um departamento de futebol forte, de uma diretoria de futebol forte, de um comando de futebol forte que venha da sua direção. Não adianta achar que o treinador que chegar aqui vai conseguir tocar o futebol inteiro do Cruzeiro, porque não vai funcionar. O Cruzeiro precisa fortalecer o seu departamento de futebol para que o técnico seja um passageiro nesse avião. E não o piloto, não o comandante da aeronave, viu, Thiago? Deixa eu dar um recado aqui da Pampulha, que é referência em grandes projetos gráficos. A Pampulha sempre fez grandes projetos e sempre foi reconhecida por isso. Mas agora a Pampulha também é reconhecida com uma gráfica digital de alta excelência, velocidade e qualidade. Para folders, folhetos, panfletos, todo material gráfico express, você tem na Gráfica Pampulha sua inspiração, nossa impressão. Procure o Jairinho e tenha as melhores condições do mercado, Thiago. Olá, João Vitor Xavier, analista conosco aqui também no Rádio Esportes, trazendo a opinião dele. E ele falou de um ponto, viu, Ale Oliveira, ouvintes do Rádio Esportes, que pra mim foi crucial na passagem do Tite, além das próprias limitações dele enquanto treinador. Mas não adianta você querer, o futebol é diferente, você não adianta empurrar a goela abaixo o cara. Quando a torcida não quer, a chance de dar errado é bem grande. Nós temos uma exceção aqui, que foi o Marcelo Oliveira, Alê, que jogou pelo Atlético, foi ídolo do Atlético, e a torcida do Cruzeiro não queria de jeito nenhum. Ele veio e foi bicampeão com o Cruzeiro. O restante, meu amigo, é muito difícil dar certo quando da arquibancada já parte aquele ranço, né, olha? E aí o cara já entra tendo que provar mais do que qualquer um que teria sentado no cargo ali. Ele praticamente já chegou com a demissão assinada, né? Uma rejeição gigantesca. Eu confesso que não entendi porque boa parte da torcida do Cruzeiro já não gostava do Tite de saída. Fato é que a coisa não andou. Embora tenha conquistado o Campeonato Mineiro, que era uma obsessão, né, da direção, né? A coisa não funcionou, ele tentou vários encaixes, tentou várias formações, né? E o time não teve um jogo que você fala assim, esse jogo o Cruzeiro jogou bem. Você tem alguns momentos na temporada de destaque, mas um jogo inteiro você não tem, né? Então, realmente, a coisa acabou não andando. Também eu acho que tem um pouco a ver, viu, Tiagão, com a falta de energia. Talvez até pela saúde debilitada. Em alguns momentos ele passando muito bastão pro filho dele. Ficou muito evidente, né, Ale? Ele estava muito desgastado à beira do campo. Você via ele ali com dificuldade de andar, inclusive, né? Pelo problema que ele tem no joelho. Isso, se no jogo, né? Nós estamos falando ali de 1h30, 2 horas à beira do campo. Você imagina o treinamento, debaixo de sol forte, sol quente. A informação...
A informação que eu tenho, inclusive, é que durante os treinamentos o filho dele era muito mais ativo do que ele, né? E a verdade é que o filho do Tite pode até se tornar um grande treinador, né? Mas ninguém no elenco do Cruzeiro quer ouvir as orientações do filho do Tite. Os caras querem ouvir o Tite falando, o Tite dando treino. Você sabe? não começa a construir a casa pelo telhado, né, Alessio? Ele quer fazer uma carreira, tem que começar de baixo ali, montar a trajetória dele. E a direção até observou isso e chamou a atenção para essa situação que melhorou, pelo menos a beira do campo ali, melhorou. O Tite estava mais ativo, estava mais protagonista, que é o que se espera. Mas fato é que o casamento não aconteceu, então acho que no final das contas foi melhor para todo mundo. Agora é esperar para ver quem será o novo comandante do Cruzeiro. Ô Fabrício Guerreiro, falando em azul, o azul do Cruzeiro tá meio embaçado, irmão. Situação dramática já no início do ano, 3 meses de temporada e o Cruzeiro vivendo esse momento delicado. Fala comigo, Thiagão, fera máxima. Que início cabuloso do cabuloso. Esse time aí tem que colocar assim, o sistema defensivo tem que colocar assim, frágil. Sabe aquela coisa que a gente vai viajar no aeroporto, na mala? Frágil. E assim é o sistema defensivo do Cruzeiro. E o sistema defensivo não é só as 4 linhas, a primeira linha ali não, tá? Isso aí já começa no meio de campo também. E aí começa lá no ataque também. O time do Cruzeiro é muito posicional, mas esse sistema defensivo posicional no Brasil, ele não adianta muito, não funciona. Tem que ir pro enfrentamento. Porque os jogadores brasileiros não vão entregar a bola. Os caras têm a paciência, cadência, troca lado. Dificilmente vai entregar a bola para o adversário. Toda vez que o Vasco ontem quis chegar, chegou com facilidade. E, cara, eu vou falar pra você, a sorte que o menino do Vasco foi expulso. Porque senão o Cruzeiro não conseguiria nem empatar ontem. Começou assim no final do primeiro tempo, iniciou-se o segundo. O Cruzeiro não tem enfrentamento nem na bola parada. Entendeu? Então tem que mudar isso. E vai ter que mudar sem treinador. Ou seja, com o treinador, né? O Wesley deve assumir aí interino. Conhece a rapaziada gosta dele. A gente tem que ver o que esses jogadores querem, né? Eles têm que agradar, sabe o que, Thiago? Primeiramente, é a camisa que eles estão vestindo, torcedor que vai na arquibancada, 8h30 da noite de domingo, 20 mil pessoas. E agora é obrigatório pontuar. Mas não dá pra colocar o Cruzeiro como favorito em algum jogo. Nem os jogadores eu acho que tem que ter essa mentalidade. Eu acho que o Cruzeiro, assim como ano passado, a maioria dos jogos que fez aquele jogo sem ser favorito e foi bem. Eu acho que esse time não tem condição de se impor, porque tem muita dificuldade quando os adversários baixam as suas linhas, e aí não tem aquele jogador da individualidade, não tem muito, o coletivo não funciona muito bem, porque o coletivo ele precisa de entrega, de passagem sem bola para abrir espaço pro outro, uma série de jogadas, de variações que esse time não tá tendo. Esse melhorou um pouco de bola do pé, mas ainda tá muito aquém de competir em alto nível com os grandes times do Brasil. Então eu acho que é tentar manter aí a humildade, posturinha bem humilde de marcação, tentar trazer pelo menos um ponto lá de Curitiba, para ir depois pensando aos poucos, chegar um novo treinador e esticar a corda, cobrar essa rapaziada, porque qualidade eles têm. Agora precisa de muitas outras coisas, outras características para você se tornar um time competitivo, né? Entrega física, mental, comportamento, seriedade, cobrança. A gente vê muitas vezes ali, muitos líderes ali dando risadinha. Aquecimento parece que vai pra um rachão, pô. Pô, tá indo disputar 3 pontos, pô. Não, e 3 pontos de um campeonato que se você vacila, você deixa de disputar grandes coisas. Pior, você ainda briga pra escapar do rebaixamento. Então tem que ter essa consciência, que o futebol é coisa muito séria, muita coisa envolvida. Fala aí, galera. Gostou deste vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!